Fala, seus Alien, beleza? Nosso primeiro episódio aqui do Alencast. Eu sou o Murilo Luiz, da produtora audiovisual Seja Wave, que no caso esse podcast é um oferecimento da Aprenda, junto com a produtora. E eu tô aqui com o Thiago, vulgo meu sócio, vulgo trouxa. Salve, salve. Eu sou sócio desse idiota aqui que é o Murilo, eu sou o Thiago, eu sou CEO da Lab. E a gente tá nesse empreendimento da Aprenda e agora aí do Aliencast. Bem-vindos. Bora lá. Bem-vindos. Bom, gente, aqui é o seguinte, se a gente falar para vocês que a gente sabe o que a gente está fazendo, Não, a gente está mentindo, entendeu? Mas, como a gente queria uma parada mais pessoal, assim, para a gente poder trocar uma ideia sobre a nossa história, sobre as exato. coisas que a gente teve como premissa na nossa carreira, assim, no audiovisual e design e tal, então a gente decidiu levar a conversa muito sem roteiro e literalmente conseguir trazer pessoas, assim, que a gente considera, assim, alienígenas, pessoas fora da órbita, Que pra sejam referências, né, pra gente, que a gente curte aí o trabalho, enfim, a sejam história. criativos, sejam pessoas que estão com a gente também nesse mundo aí e que também a gente admira, de certa forma, a visão ali. Beleza, então, Tiagão, baseado em tudo isso que a gente trocou ideia sobre o que vai ser esse podcast aqui pra gente, conta pra gente, como que foi o teu início na carreira do design? Qual foi a primeira vez que você teve contato com essa, posso dizer, arte, com essa Arte. matéria, É assim, isso. e tal? O que você me fala? Cara, eu comecei a desenhar, desde pequeno eu curtia desenhar, então eu pegava um desenho, colocava de referência e ia desenrolando aquilo. E aí na minha igreja eu fazia alguns desenhos, e aí existia o mimeógrafo, a galera talvez não conheça, o mimeógrafo era a tecnologia da época, então colocava álcool, manivela e saía várias cópias, e aquilo a gente distribuía para a molecada pintar, então fazia só o desenho e a galera fazia colorir aquilo. E eu sempre curti desenhar personagem e tal, e fui crescendo, desenvolvendo essa questão de criatividade. E na faculdade, na época da faculdade, eu fiz um teste vocacional e, obviamente, saiu que eu tinha essa aptidão para criatividade. Eu passei, eu peguei e fiz meu vestibular na época, né? Passei para design e comecei. E desde então acho que é uma parada que eu já nasci com isso, eu já gostava. Sempre gostei de música, de arte no geral, então isso sempre mexeu comigo. E aí hoje eu não ilustro mais, né, mas assim, design e criação é algo que me encanta e eu sempre tudo que eu vejo para mim tem um fundo que eu quero saber como foi feito, como foi desenvolvido, então eu gosto muito disso. E aí foi assim que eu entrei no design. Então eu fiz faculdade, terminei a faculdade, comecei com agências e segui na área. Entendi. Mas teve algum primeiro momento que você desenvolveu alguma peça que você falou, cara, isso aqui é do caralho, isso aqui é pra mim, eu quero fazer isso o resto da Teve, vida. Como teve. que foi? Inclusive você estava no projeto, foi quando eu fiz meu primeiro projeto pro Matheus Ceará, Caramba, que a gente trampava junto naquela época ali para uma agência. E para mim era meio muito desafiador, porque eu era o cara que tinha aprendido Photoshop, então tinha várias questões. E o que ditou ali para mim foi quando eu comecei a desenvolver algumas artes e sempre tinha uma reprovação, sempre voltava. E eu ficava, putz, será que eu vou dar conta? E aí, cara, eu fiquei pensando, será que vai rolar? Porque é um cara famoso, um cara que já tinha uma certa expressão e eu tinha essa responsa e, tipo, primeiro trabalho, tem que fazer isso funcionar. E aí o responsável ali, o cara da agência me chamou e falou: "Tiagão, o trabalho é bom, só que começa a pensar fora do design, começa a pensar na cultura do cara e na proposta". Então o cara era um cara na época que usava um chapéu de cangaceiro, tinha toda uma cultura nordestina e eu comecei a estudar a cultura. Então comecei a estudar coisas de cordel, comecei a trazer esse ambiente mais cultural da parada, fiz, teve aprovação depois e depois, assim, fluiu muito bem o projeto. Então ali eu entendi que, cara, design vai além do Photoshop, vai além dessas questões e tem toda uma bagagem cultural que você cria. Então eu entendi que eu estava dentro do mercado e aquilo já expandiu minha cabeça de entender que eu preciso entender de pessoas e não só de técnica. Então eu entendi que eu estava dentro da área nesse momento aí. que doideira, porque essa história que você acabou de contar aqui pra gente, ela meio que para mim, tá? No caso que te conheço
há todos esses anos, acho que já vai fazer 10 anos, né, Por porque aí. É, com 16 anos eu fiz meu primeiro trampo com vocês, então a é, gente tá em eu tô com 26 hoje, então tem 10 anos 10 pelo menos anos. que a gente se conhece. Para mim é um dos diferenciais que você carrega como designer, porque eu já acho que você sai um pouco da curva disso, porque a partir do momento que o cara ele sai do Photoshop, ele começa a ver influências das pessoas que ele está lidando, do que a pessoa considera como bom, do que é arte para aquela pessoa e tal, eu acho que abre um leque de possibilidades para a arte dele em si. Acredito que quando o cara faz isso, ele abre um leque de possibilidades para a arte dele se aflorar de diversas formas diferentes e isso abre leque de criação para todas as coisas que ele vai fazer, porque ele para de consumir a referência, por exemplo, do mercado, tipo, saúde, tá, aí vamos lá, aquela paleta de cor que a gente sempre Mesma enxerga coisa. para todo lado, e ele começa a literalmente tentar trazer esses traços, essa cor, essa história com base nas referências do que a pessoa gosta, o que ela consome, o que ela quer trazer, o que às vezes o público daquilo ali tá consumindo. E você pegou uma referência de um cara que é tipo nordestino, né, da cultura ali do Nordeste, e você foi traduzindo isso nos traços, porque ele carrega o nome ali na coisa também, entendeu? Na verdade, eu trouxe a realidade do cangaço, eu lembro mais ou menos É, eu que trouxe algumas coisas que tinham a ver com a cultura da região, algo muito, muito específico, né. E o mais legal de você trabalhar assim, que também isso trouxe muito a minha visão, é que o mercado tem uma tendência que você precisa seguir algumas coisas, porque é inevitável, tem uma linguagem visual, só que quando você segue tudo à risca, você não tem a tua identidade. Então é a mesma coisa que eu falo de você referente aos seus trampos de vídeo. Então o que você faz tem uma assinatura tua, então onde a pessoa tiver, ela vai assistir um vídeo, a gente consegue ver quando é o teu trampo, porque a gente tem uma assinatura tua. Movimentação, estilo de edição, aquela parada mais dinâmica, então essa identidade que a gente criou ao longo do tempo, eu acho que foi que ditou muito como a gente vive hoje, os trabalhos e as coisas que, enfim, cada um conseguiu aí no seu espaço, na sua área, no seu segmento. Então, acho que isso que dita a evolução do profissional. Quando você sai um pouco do que o limbo, do que todo mundo está da fazendo. bolha, né? Exato. Você fura essa bolha, então acho que funciona bastante. E foi o que abriu minha visão aí. Principalmente porque a gente está falando muito sobre bagagem cultural, né? Foi uma parada que você até comentou. Você sempre curtiu a arte como um todo e passou por algumas vertentes dela ali, fora o desenho. Sim. Que mais que você consumiu além de artista, vamos dizer, plástico, gráfico, assim? Que Cara, te eu acho que tudo dita, tá? Quando eu estava fazendo faculdade, a Tati, né, na época ela era minha namorada, ela é formada em rádio, TV e publicidade. Então ela sempre curtiu, ela trabalhava na TV Cultura, então ela sempre curtiu coisas culturais, arte em geral. E ela sempre falou assim pra mim: "Cara, a gente precisa consumir arte no geral, a gente precisa consumir coisas que ditam o nosso que vai ditar a nossa visão de vida, né". A gente veio da Zona Leste, então, ali a gente era muito cercado pela cultura periférica, pelo hip hop, coisas que eu curto até hoje, só que eu queria ver coisas que fugiam até do meu poder aquisitivo na época. Então, pô, vamos no museu, vamos no teatro, vamos numa parada que você nunca viu, vamos numa feira de animação. Então, tudo que eu consumia, eu enxergava como bagagem, porque eu sabia que em algum momento, até hoje, em algum momento, eu vou fazer um trabalho que existem detalhes que vão me lembrar do que eu fiz nas antigas, do que eu consumi. Então, cara, acho que um pouco de tudo. E eu sou muito movido à música por ser músico, então acho que tudo reflete no que eu faço, sabe? Eu acho que é muito isso. entendi. E como que foi, o teu início, assim, na música? Ele veio junto com o design ou foi uma coisa que foi Na depois? foi meio que junto com o design, mas assim, eu me desenvolvi muito mais na música, porque eu comecei tocando em igreja, tocando batera, então eu toco batera, toco um pouco de violão, arranho um pouquinho no baixo, então eu sempre já tinha essa parada de ter ritmo, de pegar o beat das coisas, então, isso foi me desenvolvendo muito.
E aí, meus primeiros trabalhos também como designer era faz uma capa de CD, faz um encarte, então tudo isso me ajudava, cara. Então, acho que essa junção das coisas, exemplo é o site que a gente fez da Wave na época. Vinha muito de uma referência musical que a gente tinha, periférica, e eu não estava olhando, por exemplo, o Behance, olhando outra referência, estava olhando o que a gente consumia, né. Então eu acho que é isso, cara. Acho que é muito isso. Eu acho que você vem também dessa vertente, né. Eu te conheci, você dançava, você já tinha essa veia tanto de música quanto de dança, então acho que o fato de você dançar, já ter noção do ritmo, já te ajuda hoje no beat quando você vai editar. Você sabe onde tem os melhores cortes, então acho que essa bagagem que trouxe a gente onde a gente está hoje. É literalmente essa eu acho que é o que diferencia, assim, a bagagem cultural, se fosse para falar uma parada que nos conecta aqui, é literalmente essa bagagem cultural que a gente tenta trazer de acordo com o trabalho que a gente faz, Exato. né. Porque como você mesmo disse, eu passei por quase todas as áreas da arte, assim, acho que acredito que só não pela ilustração ou desenho, apesar de que quando eu era criança eu gostava muito de arranhar ali, mas não tinha o dom pra parada. Mas eu passei pelo teatro, passei pela música, passei pela dança, fiquei inclusive antes de literalmente mergulhar no audiovisual, meu foco estava literalmente, assim, na dança. Um dos meninos que trabalham aqui comigo hoje, o Luan, é uma das amizades que eu carrego desde a época da dança. O Gui, que eu sou padrinho de batismo da filha dele, é uma amizade que eu carrego da dança. Então, assim, os meus amigos da época da dança estão literalmente com igual a nossa amizade aqui, com mais de 10 anos Exato, pra cima, exato. justamente porque foi na onde ali eu criei muito vínculo com essa galera, eu criei histórias e foi aonde eu literalmente, eh, peguei as raízes do que eu queria, né, porque eu sempre queria uma parada que literalmente acho que pelo momento de eu ter saído da dança, na verdade eu não saí, eu parei, fui parando aos poucos até parar realmente de fazer por completo. Mas quando eu comecei no vídeo e estava na dança ao mesmo tempo, eu lembro que eu começava o vídeo querendo na minha cabeça, assim, né, eu tinha a missão de fazer o vídeo dançar com a música, Sim. né, então, tipo, era o que me guiava ali para a parada que eu estava fazendo. Então, eu tinha uma noção de tempo rítmico, porque eu já tinha passado, pelo estudo de música com uns 3 instrumentos diferentes. Eu tinha noção, assim, bem básica, mas tinha, sobre arte dramática em si, sobre frases de impacto, textos que eram diferentes, porque na época tinha muito, trabalho no projeto social que eu fazia parte, que tinha muito essa parada de teatro, criatividade, dança e tal. Então eu passei por isso literalmente por conta desse projeto social, né. E esse meu início, assim, em conectar a dança com o vídeo, veio quando eu tinha, tipo, uns 12, 13 anos de idade, que eu já estava na dança, estava iniciando na dança ali, mas na época eu estava jogando muito jogo de PC, assim, velho, jogo de moleque, de Point Blank, eu Tá, jogava. tá. Que na época era tipo Era o CS da o época. CS da época É, pra molecada da época, entendeu? O CS sim, ainda existia, mas era um CS adaptado, com design novo e tal. sim. E eu lembro que o que me fez querer editar vídeo foi um frag move, que na época era você pegar as kills que você fazia no jogo e editar de uma forma rítmica, Sim. né. E eu vi um frag move que, tipo assim, eu vejo o vídeo, me brilha o olho até hoje, que é literalmente aquilo que me fez Que foi o querer. ponto inicial ali de quando na Exato. verdade foi a curiosidade, então. Você queria fazer uma parada igual e você começou a editar. Eu vi aquilo lá e, tipo, eu falei: "Velho", tipo, parecia, eu fiquei hipnotizado, assim, eu falei: "Mano, que do caralho isso, eu quero aprender a fazer isso". Não tinha nem muito tutorial na época, porque às vezes até tinha tutorial, só que eram tutoriais mais gringos, assim, e não era ensinando a fazer com o jogo, era ensinando a fazer com Cortes outras normais. coisas e que eu poderia aplicar no jogo. Então, Sim. aí era outra batalha também de curiosidade, de eu ver aquilo lá e tentar ver como que eu Era a aplicava. batalha, na verdade, de aplicar igual, de ter um PC que aguentasse, na Exato. época, a parada funcionar. Não, eu explodi o notebook da minha É, irmã. imagino isso daí. Notebook Pra época, o velho. notebook da minha irmã, na época eu comecei com Sony Vegas, tá Nossa. ligado? Então, tipo assim,
O Sony Vegas ele tinha acabado de fazer uma estrutura para vídeo, porque ele era conhecido como editor de áudio, né, de estúdio. Aí colocaram o vídeo nele também, eu lembro mais ou menos que foi assim, a gente tá falando de, tipo, eu ter 12 anos, eu tenho 26, a gente tá falando de 14 anos Exato. atrás, para mais, por aí. Então, foi literalmente o início de uma era, e eu não tinha um computador, então explodiu o notebook da minha Nossa. irmã. Minha irmã literalmente morria de medo, falava que eu ia virar vagabundo, que eu ficava até de É, porque o madrugada. nosso trabalho não. Eu também. Eu não vivi isso com minha família, mas assim. O nosso trabalho não era uma parada que as pessoas achavam normal, Não, né? não é Não, comum. não é comum. Tipo, eu não sei na tua família, mas na minha, Não, eu brinco, mas eu falo pra minha esposa, eu falo, meu, até hoje eu acho que minha mãe e meu pai, eles sabem que eu tenho um trabalho diferente, mas eles não sabem exatamente o que a gente faz. Porque é muito diferente o que a gente faz. E pra época, tipo, seus familiares estão estudando, sei lá, medicina, presta enfermagem, concurso, administração, que entendeu? é a lei da vida. E a gente tá, meu, no computador ali, na caverna, fazendo arte, fazendo vídeo, e a galera, tipo, acho que pensa, mano, como ele vai ganhar dinheiro com essa parada, Exato, entendeu? exato. É um dos maiores medos da minha família e acredito que tipo, eu já sanei esse medo, já encerrei, Não mas, precisa mais, né? foi uma parada que eu tenho certeza que martelou na cabeça deles ali, que esse moleque vai fazer da vida, Exato, exato. entendeu? Principalmente porque eu tinha tanta convicção, assim, das paradas que eu queria pra mim, que uma vez surgiu um trampo ali próximo de casa para fazer, para acho que era para Lava Jato, era de um amigo da família ali, e minha mãe veio me perguntar se eu queria e tal, eu falei: "Mãe, respeito e tal, mas não é o que eu quero". Eu falei: "Eu sei muito bem o que eu quero. Eu já estou estudando para isso", na época eu já estava numa iniciação de design, assim, eu já estava estudando muito Photoshop, esse Sim. tipo de coisa, que eu E comecei nessa a galera área do vídeo sempre também vai por esse lado no começo. sempre, é uma arma que você precisa, É entendeu? necessário. Aí eu estava e outra, na época eu via o design como mais fácil de eu rentabilizar mais rápido Sim, do que o vídeo sim, em si. Mas aí foi tomando outro rumo, outro caminho, exato. entendeu? Então foi literalmente um moleque de 12 anos que viu num vídeo de jogo a razão do que ele tinha que fazer pro resto da vida, sabe. E Exato. é literalmente, eu olho para aquele vídeo e me faz brilhar o olho, porque foi através dele que muita coisa do que eu tenho hoje, que eu construí hoje, veio daquele primeiro olhar, assim, sabe. E nunca me cansou aquele vídeo. E, mano, me fala uma parada que sempre eu tive essa curiosidade, eu nunca te perguntei. Mano, como foi a decisão de falar? Porque quando você iniciou a Wave, eu lembro que você já tinha um logo, a gente já tinha feito uma parada, mas você ainda trabalhava na agência. Quando foi a parada que você falou: "Mano, é agora, eu vou fazer a minha parada do meu jeito, vou sair da agência e vou começar"? Porque você era muito novo, você tinha o quê? 18 anos, 17 anos? Eu não tinha completado não, eu tinha completado 18. Você tinha acabado de fazer 18. Eu tinha acabado de fazer 18. Porque foi assim, na verdade, pra fazer a logo da Wave, quando eu troquei ideia contigo, foi basicamente assim que eu fui, entre aspas, "desligado" da agência que eu trabalhava. Na verdade eu fui desligado, só que eu fui mantido como parceiro, ali por um tempo ali com eles, porque, eles já estavam com clientes fora da localidade aqui da cidade, e o prédio estava um prédio literalmente gigante com sem necessidade de Sem a existir. necessidade de Então ter tudo eles aquilo. foram para o home office e me manteram, mantiveram ali como parceiro, então me deixaram ali para fazer as captações vocais, de coisas que, tipo, eu tinha que ir até o cliente. E aí a gente combinou na época um valor por hora, fiquei ali tocando, e aí o que que aconteceu? Tinha insegurança ainda e tal, e a primeira vez que eu pedi para você fazer um logo, na época acho que foi para empresa de fotografia. Eu não tinha o nome Foi. não tinha o Era nome Murilo, Wave. acho que era Murilo Luiz Fotografia. Eu não tinha ainda o Nossa, nome Wave, isso daí porque, faz tipo muito tempo, assim, mano. cara, eu era muito doido. Eu estava começando a fotografar, eu já tinha equipamento, eu fazia muita festinha de criança. Aniversário É, foi adoidado, o eu lembro disso. foi o que me angariou ali no início, e durante a semana era assim, durante a semana eu fazia corporativo, final de semana festinha de criança. E aí depois começou os casamentos, mas tipo assim, saí, entre aspas, fui desligado da agência e mantido como parceiro. Aí eu falei: "Velho, tipo, eu tô falando muito com o mundo corporativo, eu preciso de uma marca para conversar com esses caras", entendeu. Falei: "Porque o Murilo Luiz Fotografia já tá pra parada de festa Tá. infantil e tal". Eu falei: "Eu vou fazer o nome de uma produtora", que desde o começo era meu maior sonho, era ter uma produtora.
né, de fato. Mas, assim, eu falo que era o meu maior sonho, mas não era uma coisa que eu queria estar da forma que eu estou hoje. Eu imaginava, tipo, ter um Você não tinha noção da proporção que vocês tomariam. ah, não, vou ter uma equipe com tantas pessoas, tantos editores. Não fazia a mínima ideia, não sabia nem como, talvez, treinar alguém para me ajudar nesse sentido. Sim, Mas eu queria ter uma produtora. Meu sonho era ter uma produtora. Só que eu não sabia a grandeza o das caminho coisas disso. que as coisas iam tomar. Então, a primeira logo que eu pedi para você fazer foi da empresa de fotografia, e aí, em paralelo a isso, eu fui desligado da agência, mantido como parceiro, estava fazendo muito corporativo, e eu precisava me comunicar com esses caras. Aí veio a ideia da Wave e eu passei para você. A primeira logo era uma frequência, Uma né? frequência, pode crer, Assim, pode tipo, crer. bem arranhada mesmo, Era, bem era, eletrocardiograma, assim. era isso mesmo. E foi a primeira logo que você fez. E, tipo assim, naquele momento eu ainda estava inseguro. E assim que eu saí da agência, eu fui convidado para uma loja daqui da cidade, muito grande, multimarca de roupa, para ser produtor de conteúdo Eu lembro ali. disso, eu lembro E eu disso. fiquei nessa loja 3 meses, né. Você tinha um horário específico que você Eu trabalhava trabalhei lá? meio período, porque eu falei: "Cara, tipo, eu vou ficar meio período e o outro meio período eu vou tocando minhas coisas Já aqui". garante uma grana, eu Já tô já me trabalhando. organizo, faço meu caixa, porque equipamento era caro pra cacete, né, e tal. Sim, Fui indo, só que aí passou 3 meses, eu falei: "Cara, não tá compensando mais. Tipo, eu preciso focar agora, porque ou é agora ou é agora". sim. E aí foi aí eu tomei a decisão de sair dessa loja, pedir as contas e tal, e falei: "Cara, eu vou tocar meu barco aqui e Até vamos hoje. ver que dá certo". Aí foi indo, tal, isso que eu tô te falando foi 2018, Não, cara. 2000 e Não, 2017, 2016, 2017. 2017. É, 2017. 2018 a gente já tá com as empresas, tanto a minha quanto a tua É, tocando já. 2017, porque esse ano a Wave vai fazer 9 anos. Sim. Então, tipo, ano que Nossa, vem, faz muito tempo, velho. eu lembro que eu coloquei É a muito data louco isso daí. de aniversário da Wave como 17 de novembro de 2017, porque foi a data do meu "desligamento", entre aspas, ali da agência, que ali, a partir dali, eu precisei de um CNPJ. Eu fui abrir o CNPJ acho que uns 6 meses depois disso, mas a Sim, Wave sim, nasceu ali irregularmente, assim, vamos sim, assim dizer, sim. né. Então foi esse meu início, assim, na parada, mas desde o começo, não imaginava, tipo, essa proporção de equipe, veio um sócio no meio desse caminho, depois passou mais gente pela produtora, hoje a gente está com uns 7 a 8 pessoas contando comigo, ali, tem uma colaboradora fora daqui do estado, né, tá lá no sul, a Ronaldinha Gaúcha, Ronaldinho é que top. inclusive Foi uma indicação foi minha, uma que ela trabalhou comigo há muito tempo. indicação tua, conheci através de você e foi muito assim. E a partir disso eu vejo que, tipo, as nossas ideias sempre se conectavam. Eu estava parando pra pensar agora, eu falei: "Caramba, mano, você fez o meu primeiro logo do primeiro projeto que nem ficou muito tempo, que foi o da fotografia", tá ligado? Foi, mano, que era uma silhueta ali com É, o teu rosto e uma tal. foto minha, assim, eu falei: "Mano, É, faz uns traços aí é. e vamos aí". E na época, tipo, a gente como que eu e o Thiagão se conheceu, né, que aí é outro tema, outro capítulo da Nada com parada, nada, né. nada com nada. É, O que que acontecia? Eu lembro, assim, contexto, tá, mas aí você pode falar também, que você fazia as thumbnails dos vídeos, na época para Facebook, eu lembro de alguns clientes em específico da saúde que a gente tinha, e sim. eu tinha que pegar essas artes contigo para fazer a animação. Então foi aí É. que, tipo, a gente foi começando a trocar ideia, eu recebi essas artes e a gente foi trabalhando. Tinha um grupo na época, era vários clientes, cara, era muito cliente, mas assim, o mais louco é que, na verdade, eu conheci, o cara o responsável da agência na época foi pelo Orkana. Nossa, uma E plataforma de é uma plataforma, para quem não sabe, é uma plataforma onde a gente, deixa o seu portfólio ali e você vai desenvolver seus primeiros trabalhos. Não, ninguém vai ficar rico ali, mas você começa a trabalhar. E o mais louco foi que quando eu trabalhava para uma meu último trabalho, acho que era uma agência, e na época eu já fazia layout de site. Na época eu acho que era isso, layout de site, coisas do tipo. E aí, cara, aquele negócio, você tá trabalhando, os caras prometem um negócio e não entrega o que prometeu, e aí eu já estava casado e tal, eu falei: "Tati,
Meu, a Tati tinha saído da TV também e tal. Eu falei, meu, eu tô. A gente tá. Vamos falar o português, claro. Tá todo mundo ferrado aqui. Pra não falar fudido. É, cara. Eu falei, não, vamos iniciar. Se der merda, já estamos na merda. Então, assim, não vai mudar nada. E aí foi quando a gente iniciou. E aí eu falei, meu, preciso tirar o meu salário no Arcana. Então eu ficava, tipo, das 8 às 5 todo dia trabalhando e mandando proposta. Mano, era 5 da proposta. manhã, você tá falando, né? Às 8. Você não É, não parava. parava, é isso mesmo, virado. E, cara, mandando proposta, proposta, eu falava: "Cara, eu preciso de 30, mandar 30 propostas por dia pra fechar uma", a minha conta era essa. E aí fui fechando, e aí eu encontrei, o responsável pela agência lá: "Tô procurando designer pra trabalhar pra uma celebridade". Eu falei: "Cara, vamos ver se isso é verdade". Aí chamei o cara, consegui sair do Orkana, entrar em contato no WhatsApp, virou esse trabalho e as coisas começaram a acontecer. Foi quando eu te conheci. Que aí ele descobriu que você era editor, e aí ele falava que você era muito novo e tal. Quando ele falou sua idade, eu falei, mano, não é possível que um moleque já edita isso daí dessa idade. Aí foi quando a gente começou a trabalhar. Tanto é que eu lembro que os primeiros trabalhos que eu te levava para São Paulo, eu ficava ainda falando com a Tati. Não, o primeiro trampo, Eu falava, 16 anos que nós foi lá no São Miguel Paulista, vocês ficavam comigo. eu falava, meu, será que a mãe dele tem que assinar algum termo para ele pegar o cometa ali e tal? E medo de dar algum problema, e sua meu, e sua mãe até mandou mensagem pra mim e tal. E eu falei: "Cara, não é possível, tô mandando uma criança aqui pra editar um vídeo". E aí, cara, rolou. Foi na época que começou a Eu lembro, a época do vários Steadicam ainda. vários Steadicam parecendo uma carreta Nossa senhora. carrega nas costas. E foi quando a parada começou a dar certo. E, cara, acho que, foi bem o início aí. Foi, acho que foi o início entre aspas, da Lab, né. Da Lab, na época era Imagine e da Wave, cara. A Wave assim, já estava Mas eu lembro que rolando. o Lab sempre teve ali de algum Era Imagine Collab. collab, né. É, e cara, era muito maluco aquilo que eu ficava: "Mano, o cara tá vindo lá de Catanduva, não me conhece, não sabe onde eu moro, tá vindo aqui e pra fazer um primeiro vídeo e tal", e foi quando Não, e é doideira, começou. porque olha a proporção que essa parada tomou, né, tipo, Depois eu saí de São Paulo, depois você saiu de São Paulo, você ia vir pra eu lembro até hoje, mano, você falou que você ia ir pra Badibacite. Badibá City, Aí eu exato. falei: "Mano, o que que você vai fazer em Badibacite?" Eu falei: "Você vai estar numa cidade que depende de outra, depende de Rio Preto. Todo mundo precisa de alguma coisa em Badibacite, vai pra Rio Vai pra Rio Preto, Preto, grudado. porque é grudada, 15 minutos". Eu falei: "Mano, se você precisa de uma cidade que é dependente de outra, vem pra mim. A minha, pelo menos, você tem mercado, você tem as Não, e coisas". aqui, cara, a gente já atendia lá de São Paulo, já tinha feito, tipo, logo, se não me engano, pra quem é da cidade, tipo, o Dr. Vidal, já tinha feito logo pra Carol Não, Maia, você já conhecia uma já tinha feito vários trabalhos, assim. Eu galera. falei: "Meu, é oportunidade". E aí, quando eu falei pra minha esposa na época, pra Tati, falei: "Vamos pra Catanduva lá". Catanduva? Tipo, onde é Catanduva? E a gente chegava aqui e É coisa alugava. que nem eu acredito até Não, a hoje. gente alugava um quarto no Hotel Líder e ficava rodando a cidade até achar um lugar pra alugar. E a parada era assim: "Meu, se não der certo, a gente vai pra outro lugar. Sim. Tipo, vamos pra cima". E, tipo, mano, que doideira, né. Não tinha parente, não tinha ninguém, mano. Era só você de conhecido, depois a galera e É. tamo aí. Mas você o legal é que você chegou aqui, você fez bastante amizade, né. Fiz, fiz. Não me arrependo, cara. Catanduva é ótimo. Foi, tanto é que vocês estão, terminando a casinha de vocês É, ali, exato, as exato. reformas e tal. Já estão morando nela, óbvio, Tô morando já há 1 ano e mas já estão terminando terminando. as paradas É, ali. E olha que doideira, 10 anos atrás nós tava trocando ideia sobre isso, né, é. pra mais, né, 10, 11 talvez. Que 10 anos, 9 anos tem Wave, né, então 10 anos a gente já tinha Eu estreitado. vim pra cá em A gente tá com 15 2019. anos. Eu vim pra cá em 2019 e minha família sem entender nada. Tipo: "Mano, onde é Catanduva? Pra onde esse moleque O que que você vai?" tá fazendo? Família acompanhando o carreto e, Quem meu, que você uma conheceu loucura. nessa merda? Ah, cara, e até hoje rola assim, né. O Felipe, que é um brother meu que trabalha na parte de web, mora no Rio. Ano passado estava aqui em casa e, tipo, todo mundo preocupado. Pô, meu, vai vir um cara do Rio de Janeiro, vai ficar na tua casa e, meu, tá aí. Exato. Não, é muito louco, porque a proporção que as coisas foram tomando até a gente chegar hoje nesse prédio que a gente está aqui, né, e foi uma coisa que a gente sempre foi, trocando ideia. A gente teve
2 escritórios A juntos, gente ficou no Ibis e na Rua Santos. mas que a gente não prestava tanto serviço, assim, de forma tão recorrente, né, quanto É, hoje. é, Mas a gente sempre teve ali como parceiro, a gente foi para o Ibis, foi para Rua Santos, aí depois a gente teve um timezinho que cada um acho que você estava focado nas coisas que você ia fazer para tua casa, exato, eu fui para minha, porque eu montei um escritório na minha, exato, aí tanto é que o último meu último escritório antes do prédio aqui foi a minha casa. exato. Foi E isso a mesmo. e aí a gente entrou num conglomerado, paralelo a isso nasceu a Aprendo, A gente né, ficou acho que 1 ano na Prenda, tipo, eh, só só trocando ministrando ideia, os assim. cursos, é. Eu queria muito, eu lembro que, inclusive, outra curiosidade, eu lembro que eu queria começar a Aprenda, você só queria ficar nos bastidores. É, até hoje, né, pra quem me É. conhece, na real, eu não sou um cara muito popular, não curto muito câmera, eu gosto de trabalhar nos bastidores. Eu amo trabalhar nos bastidores, mas, meu, se me enfiar na frente de uma câmera Não, não. pra falar em público, eu falo: "Mano, não Mas precisa". isso eu acho que nós 2 aqui, tanto é que isso aqui que tá acontecendo É, só ver o é um nosso desafio. só ver o nosso dia a dia de trabalho. A gente trabalhando do lado do outro, ninguém conversa o dia todo. Não é, se nós troca 3 palavras, É, eu mano. tô indo embora aqui. Entendeu? Exato. Então, mas a gente entendeu a necessidade de que, meu, você quer dar aula, você vai ter que, cara, vai ter que começar a exercitar Mas, isso. principalmente porque eu fiz a Aprenda Wave, de começo eu ia engatinhar sozinho, né. Mas aí eu falei: "Cara, eu preciso de uma ajuda e eu preciso ter um sócio, um braço direito aí, que consiga abraçar a causa comigo", porque eu não queria algo que fosse genérico, eu queria um ensino de verdade por pessoas de verdade que entendem sobre a parada, Que estão na luta sabe. todo dia Só ali. que eu falei: "Cara, se eu ficar só no audiovisual, beleza, eu tenho um braço muito grande, muito legal para ensinar conforme o tempo, mas se a gente conseguisse ter um braço de design, acho que abraçaria muito mais o leque de oportunidades que o mercado dá, porque os Exato. mercados se conversam, se a gente tem 2 pessoas que conseguem trabalhar isso, vai longe, E né. as ideias se encaixam, né, pensa Exato. parecido, então Valores e tal, foi principalmente uma das coisas que é, nortearam a gente criar a Aprenda nesse meio exato. tempo. Então, tipo, a gente contou para vocês parte da nossa história, a gente Que é falou enorme, tem que coisa pra é enorme, a caramba gente ainda. está falando de 10, 12 anos aí de Exato. forma resumida, e tem muita doideira ainda no meio de coisa que a gente vai poder desvendar, mas é literalmente, tipo, da onde a gente veio para onde a gente chegou, Exato. hoje a gente está com essa escola, Tudo né. que a gente já fez, né, cara, nesse tempo é muito maluco, assim, quando a gente para pra olhar, cara, maluco. Sim, literalmente. E, tipo, o Thiagão ele veio muito na Aprenda somar nesse lance do design, e principalmente porque eu quis e eu incentivei muito ele, eu falei: "Velho, tipo, pra mim você é um dos designers dos designers mais diferenciados que eu já conheci, e, tipo, seria um privilégio ter tua visão junto com a gente aqui". Tanto é que, tipo, tudo que a Wave faz, assim, a gente entrega na mão desse doido aí. É, Então, isso é real. literalmente, desde o começo a gente teve uma conexão muito maneira que a gente prevalece até hoje e fica se xingando também É direto, a né, forma carinhosa de literalmente. é, Eu exato. comecei apresentando ele também aqui, É, vocês viram, né. Mas é da onde a gente veio, aonde a gente chegou, o cara saiu da zona leste de São Paulo, tinha tudo para dar errado, a cara dele não não que mente. deu muito certo, Não né. que também, assim, nossa, foi Não tudo correto, né, mas tá aí, mas vivendo. o mais louco, que eu acho mais legal da gente, assim, como um todo, porque é muito família, então, assim, a galera que trampa na Wave e tal, e a galerinha que trampa comigo hoje, minha equipe é praticamente remota, mas a gente é muito leal à galera. Então, assim, é a mesma galera praticamente durante todo esse tempo. Eu lembro lá no início do Murilo com uma T3i, comprando suadão, aí depois o Luanzinho tinha uma T3, aí eu ainda comprei uma T3 com vocês. E, cara, é a mesma galera. Mano, o Luan tá aí até hoje, Sim. entendeu? Então é a mesma galera. Então isso que me deixa feliz, assim. Eu sempre brinco com a Tati que ninguém vai soltar a mão de ninguém, então tá todo mundo caminhando, dos que querem caminhar juntos, né. A Literalmente. gente tá também Cresceram junto com a empresa, assim. O Luan, nós dividia trampo que eu cobrava 100 conto, dava um Big Mac pra cada um. um Big Mac para cada um e era o lanche e o que sobrava nós É, rateava, entendeu. exatamente, exatamente. É, E é muito louco. Eu tenho parceiros que estão comigo até hoje que o cara, tipo, entrou na faculdade,
fez a faculdade, saiu da faculdade, trabalhou em outros lugares, trabalhava pra mim, tá fazendo trampo junto até hoje, assim. Então, cara, acho que o mais legal disso não é só onde a gente tá chegando e tá crescendo, é o tanto de coisa que a gente vem carregando, e tanto de gente que caminha com a gente, sabe. Então acho que Parceiros que a gente for colhendo no a caminho. lealdade e a amizade que a gente criou, então acho que isso é muito top. Cara, eu acho que foi a melhor forma da gente terminar esse Mas podcast. Tipo, a sem tem roteiro, sem roteiro, uma trocação de ideia. trocação de ideia. Acho que a gente falou bastante, mas, deixem aí sugestões, galera, se vocês quiserem saber de mais histórias aí, às vezes a gente pode trazer nos próximos episódios. Podem trazer também nomes que às vezes vocês acham legal aqui da cidade, que vocês conhecem, que pra gente trocar essa ideia profunda sobre criatividade. Uma das paradas que eu gosto muito de saber é como que a pessoa cria, o que que a pessoa consome, né? A gente trocou muita ideia sobre bagagem cultural aqui, e é literalmente, a gente não quer mais um podcast raso, a gente quer literalmente trazer informação de qualidade para quem cria conteúdo, para quem trabalha no mercado de criação, estuda essa parada, e a gente quer algo fora da caixa, literalmente. Então, é esse tipo de pessoa que a gente está elencando para poder trazer aqui e também poder disseminar mais conteúdo aí para vocês através de cortes e tudo É mais. isso. É isso, essa é a nossa mensagem final. Apagou até uma luz aqui, mas eu não vou ligar ela Não, só para a gente terminar, porque bora no ao vivo que realmente foi um já rolê do cacete para deixar essas luzes ligadas, foi tá? pior que A foi gente real. a gente vai aprendendo, tá, com o tempo, mas é isso, vai ficar essa marca aqui da luz. Nada que um carregadorzinho também não ajude. É, exato, que tem 4 espalhados aqui, É, tá não, tudo errado. tem Mas pouca vamos coisa acabar aqui. logo antes que acaba a luz principal, aí fudeu. Fechou, galera. Fechou, galera, muito obrigado, deixa o Tamo like, junto. compartilha e vamos embora. É isso, É bora. nóis. Tamo junto.